Olá, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma live para fechar aqui o mês de maio. Mês de maio a gente teve muitas campanhas de conscientização. E hoje, para fechar, a gente achou super importante trazer essa temática, que é a temática do Maio Laranja, que algumas pessoas evitam falar, outras pessoas silenciam, mas é um tema super importante e a gente percebe aqui que para as famílias, né, de crianças atípicas, principalmente as crianças que são não verbais, isso se torna um assunto muito mais complexo, complicado e difícil da gente manejar, da gente fazer esse trabalho aí de perceber, né, sinais e sintomas. Então hoje a gente chamou a Gleice, que é conselheira tutelar aqui de Mauá, para bater um papo, né, sobre a visão dela e também sobre o papel do conselho. Então, para quem não sabe, o Maio Laranja é um mês de conscientização contra o abuso sexual com crianças e adolescentes. E assim como toda campanha de conscientização, o objetivo é sensibilizar as pessoas, né, até como a gente deu o nome aqui para essa live, né, para a proteção integral das crianças, dos adolescentes, e como que nós, né, adultos que trabalham com as crianças, né, que lidam com as crianças, seja na nossa família, né, seja enquanto os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos vizinhos, os nossos alunos, né, para alguns terapeutas aí, né, pacientes, enfim, para todo mundo que está em contato com as crianças e os adolescentes, para que criem essa rede de proteção. Então, eu vou aguardar aqui a Gleice chegar e aí a gente já inicia, tá? Então, vou dar aqui o boa noite para quem está entrando, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. E conforme forem surgindo as perguntas, tá? É um pouquinho difícil de acompanhar aqui, mas a gente faz uma tentativa aqui de tentar responder ainda na live. Mas também, se acontecer, né, de eu não conseguir ver, a gente não conseguir acompanhar, pode mandar depois que a gente responde, tá bom? Então, vou só aguardar a Gleice chegar e aí a gente já inicia. Sejam todos muito bem-vindos. Bora chamar também, né, outras pessoas que vocês acham que seria importante, né, tá aqui. Acho que esse é um assunto importante para todos, né? Acho que todos precisam estar alinhados aí com essa causa da proteção das crianças e dos adolescentes. Acho que esse é um tema importantíssimo. E a gente, por muito tempo, né, a gente achou que silenciar isso, né, fingir que não existe o abuso, fosse uma maneira, se eu não falo, eu não tenho que lidar com isso, né? Então, por muito tempo, e ainda existe, lógico, muito, né? A gente sempre fala aqui nas campanhas de conscientização que um dia a gente não precise mais falar sobre isso, que isso se exclua totalmente, né, o assunto, mas infelizmente a gente precisa falar e quanto mais a gente falar, mais a gente vai conseguir sensibilizar todos, tanto no sentido de proteção, né, como no sentido
do papel mesmo das autoridades, né? De como é que lidam com isso, como que a gente pode atuar, né, nesse sistema. Então, boa noite a todos que estão entrando. Se você já apareceu aqui, Gleice, eu tô procurando, você não tô achando. Vou dar um oi aqui para quem já tá aqui. Eliara. Inclusão presente. Boa noite, boa noite. A Nani, a Pati, Daniel, Dayuri, Sara, Camila, Isabela. Boa noite, Fabiana. Lígia, querida, boa noite. Milena. Dani. Cássia. Boa noite, boa noite. Tô só esperando a Gleice pra gente começar esse papo. Ah, ela entrou agora. Boa noite, Gleice. Então, vou tentar chamar ela. Como sempre, eu nunca lembro onde que é, mas vamos lá. Vamos ver se eu consigo aqui. Então, eu vou entrar agora. E aí, vocês me falam do áudio, tá bom? Boa noite. Boa Oi, noite. Gleice. Tudo bem? Tá me ouvindo? Eu tô. Você tá me ouvindo e me vendo? Tô sim. Ah, então tá bom. Então eu já iniciei aqui, né? Falei um pouquinho do que é essa campanha, tá? E acho que você pode começar se apresentando e falando também um pouquinho da campanha, né? Explicando um pouquinho melhor, que eu falei bem por cima. Tá, só um minutinho, deixa eu só compartilhar com a galera do conselho, o Tá. pessoal que vai assistir também. Uhum. Prontinho. Prontinho. Vamos lá, vou começar me apresentando, tá bom? Boa noite, pessoal. Eu sou a Gleice, eu estou conselheira tutelar na cidade de Mauá, atualmente no Conselho 1. Nós estamos aí no Maio Laranja, que trata especificamente do combate ao abuso e exploração de crianças e adolescentes. Eu acho que é muito importante, né? Nós não precisaríamos apenas de um mês, né? Nós precisaríamos, óbvio, de mais dias. Eu costumo dizer que, infelizmente, a nossa sociedade precisa de uma tragédia para fazer uma luta, né? E assim como outras datas, nós temos o Maio Laranja, né? Que foi a partir de uma tragédia que tivemos uma luta. Uma luta pelo qual, por exemplo, a cidade de Mauá, né, está muito engajada durante todo esse mês, o Conselho Tutelar, o CREAS, o CRAS, junto às escolas, fizeram uma ampla ação para falar sobre o abuso e a exploração de crianças e adolescentes, porque muitas das vezes falar sobre esse assunto pode ser difícil e aparenta ser delicado, mas é necessário. E quando a gente fala, nós desencadeamos algumas dores e algumas coragens. Quem vivenciou, infelizmente, quando é falado, revivencia uma dor, e quem não teve coragem, muitas das vezes faz a denúncia, né? Quem nunca teve coragem de dizer,
vem a público e se coloca a fazer a denúncia. Por exemplo, no mês de maio, nós tivemos muitas denúncias no sentido de abuso e exploração. E tivemos, assim, adolescentes que tomaram coragem e fizeram a denúncia. Olha a importância da campanha, né? Sim, sim, é muito importante. Uhum. E assim, o que que você, assim, no seu trabalho, né? Acho que você não falou um pouquinho que você já trabalha, né? Anterior a esse papel do conselho, você já trabalhava, né? Sim. Com a infância, enfim, a adolescência. O que que você observa, assim, que a gente poderia falar em questões de sinais, né? De que as crianças e os adolescentes podem demonstrar, né? O que que a família precisa ficar em alerta. Eu acho que o primeiro passo é falar sobre o assunto, né? Uhum. Nós sabemos que provavelmente na sua casa, na minha, isso aconteceu. Nós não falamos sobre o assunto. Quando se fala sobre sobre. E por não falar sobre, literalmente ninguém fala, e as nossas crianças também não. E isso é muito importante. Nós precisamos falar sobre esses assuntos nas nossas residências. Por quê? E são formas de abordagem. Eu sou conselheira tutelar de primeiro mandato, né? Anterior ao conselho tutelar, eu tinha uma vivência no âmbito da violência doméstica e tinha um olhar mais voltado para a família, né? Olhava-se para a mulher e, obviamente, a mulher sempre trazia consigo a sua prole. Então, a gente sempre olhava para a criança também, e foi a partir daí a minha vivência. Mas eu tenho aprendido muito com os meus pares no Conselho Tutelar. Nós somos em 15 e cada um me ensina uma coisa diferente. Isso é muito importante. Por exemplo, como eu vou abordar o assunto de abuso sexual com uma criança de 3, 4, 5 anos? Como falar sobre? Nós temos no conselho um desenho chamado Semáforo do Toque, que são 2 bonequinhos com bolinhas, que a criança vai pintando aonde pode e não pode tocar. Então, assim, isso é muito importante, porque a partir daí a criança ela vai trazendo se foi tocada, se não foi tocada. Então, ela vai dando esses sinais através do pintar. Do pintar. Lembrando que, assim, o Conselho Tutelar, ele não tem capacidade técnica para fazer a escuta especializada dessas crianças e dos adolescentes. Nós não temos. Mas muita coisa é trazida, porque assim, apesar de eu ser assistente social de formação, eu estou conselheira. Então eu não posso confundir as minhas profissões. É claro que a gente não dá para simplesmente, olha, agora eu sou conselheira, eu pego minha formação de serviço social e coloco dentro de uma sacola. Não, não dá. A gente Um sempre olhar, traz uma. né? E sempre traz, e eu acho que isso é o diferencial, porque lá a gente tem psicólogas, a gente tem profissionais de direito, a gente tem psicopedagogas, e eu acho que tudo isso acrescenta. Mas vamos lá, a gente tem em casa um adolescente que não quer mais sair de casa, um adolescente que anda muito de roupas compridas, mesmo quando tá muito sol. A gente tem os adolescentes que sempre andam encapuzado, sempre fica muito trancado, chega em casa, sempre se cobre até a cabeça. Não é sociável. Opa, é um sinal de alerta, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Temos os adolescentes que são mais retraídos, né? São mais tímidos, mas alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, aquela menina que ela é mais vaidosa, ela sempre é muito extrovertida, conversa com todo mundo, de repente o comportamento dela muda. Alguma coisa está acontecendo. Por quê? A partir do abuso tem a culpa. Tem a culpa. Com a culpa, ela vai se colocar numa seguinte condição. Olha,
eu tava de cropped, eu tava andando de short, então eu deixei isso acontecer, eu permiti, eu não me coloquei no meu lugar. Eu sempre costumo dizer para as minhas adolescentes, independente da roupa que você usa e de como você está, ninguém tem o direito de te tocar. Então, assim, nós ouvimos muito um discurso, tipo assim, a fulana foi abusada, mas também ela só anda de shortinho para cima e para baixo, só anda de cropped, vive no meio dos meninos, é por isso que foi abusada. A vítima, ela nunca tem culpa. Ela nunca tem culpa. Não é porque a menina é mais extrovertida ou o menino é mais extrovertido e anda com roupas curtas. Não. Isso não é justificável para um abuso ou para uma exploração. Porque o abuso é quando há o toque, a forma de falar, mostrar os órgãos genitais. E a exploração é quando, a partir da criança ou do adolescente, algum bem é subtraído. Por exemplo, nós temos que isso vai para um outro assunto de vulnerabilidade. Por exemplo, existem famílias que fazem das crianças e adolescentes objetos sexuais para poder comer. Vocês, né, fica com a criança ou com o adolescente, ganha uma cesta básica, ganha lá R$ 100 para o mercado. E aí a gente já adentra de um outro assunto de vulnerabilidade social, né? A gente tem muitos casos, assim, de famílias assim, mas fulano foi abusada. Ah, mas eu também fui abusado. São famílias, né? Tem alguns estudos que chamam-se de famílias que acabam sendo famílias incestuosas, que o abuso como forma de afeto. Isso é uma palavra muito forte e para nós é uma monstruosidade, mas para aquelas famílias são normalidade. É naturalizado o abuso como forma de afeto. Por exemplo, o pai, o tio, tem a primeira relação com a filha, porque se é minha filha eu posso tê-la. É melhor ela aprender comigo do que com os outros, né? A gente tem muitos casos assim lá nos Nordestes, coisas que a gente acha que só tem na televisão. E não, viu, gente? Aqui na cidade de Mauá, muito do que a gente vê na televisão acontece em Mauá, né? Que não vão para mídia, mas acontece muito em Mauá. Então, assim, é preciso ter esses feelings. Sinais, a criança, você vai dar banho na criança, a criança não deixa tocar, fica mais retraída, sente dor. Claro que, assim, a gente só se atenta aos sinais extremos, né? Quando você vai dar banho na criança, tem algum sangramento, tem algum escorrimento, ela reclama de dor, né? A gente se atenta, é possível um abuso. Mas não, se a criança muda de comportamento, começa a desenhar, e aí ela desenha alguém da família em formato de monstro, alguma coisa está acontecendo. Talvez pode não ser um abuso, mas pode ser uma agressão. Então, assim, tudo é um sinal de alerta que a gente precisa estar atento. Claro, infelizmente, o abuso acontece muito mais entre as meninas, mas temos casos de meninos que sofrem abuso. Por exemplo, temos que orientar os nossos adolescentes com as brincadeiras, né? Minha mãe chama de brincadeiras bestas, mas é muito comum nas escolas esse tipo de brincadeira, ficar passando a mão nas partes de um do outro, a famosa sarrada que vai lá e agarra o amiguinho por trás. Isso pode ser considerado um abuso, sim. Porque, assim, vai colocar o outro adolescente numa situação vexatória, ele vai se sentir violado. E eu volto a dizer, ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo. Seja homem, seja mulher, menino ou menina, ninguém tem o direito de tocar no nosso corpo. Então, assim, é tudo. Pode falar, desculpa. Não, pode terminar o raciocínio. Tudo é um sinal de que a gente precisa ficar de olho. Por isso que esse ano, inclusive, o Conselho Tutelar, junto com os CREAS, foi para onde? Foi para as escolas. Nós fomos para as escolas, tiveram algumas escolas que o Conselho Tutelar foi junto com o CREAS
para poder fazer as palestras falando do abuso. Porque nós estamos numa onda crescente onde o adolescente abusa do irmão, do priminho, entendeu? É sempre um adolescente abusando de uma criança. Então, a gente está numa crescente de casos como esse. Então, assim, é muito importante a orientação. Você trouxe um ponto importante agora, né? Porque quando a gente pensa no adulto violando, né? E, e também tem esses casos, né? E que é muito difícil a gente entrar no aspecto de que o adolescente, ele também deva estar passando por alguma situação, né? Para começar assim, de uma forma tão nova, né? Sim. Entrar nesse mundo aí da violência, né? Que no caso aqui a gente está falando da violência sexual. E aí, tudo isso que você me trouxe me lembra muito esse processo que você disse agora, desse trabalho que vocês fizeram na escola, da educação, né? O papel educativo que a gente precisa ter. No sentido. A Gleice parou aqui para mim. Você deu uma parada aqui também. Voltou. Eu estava dizendo desse processo educativo que a gente precisa ter, sim, né? E que antes, ainda, hoje ainda existe muito, mas que antes a gente achava que eu não preciso falar sobre isso com as crianças, né? E com os adolescentes, porque vai ser uma forma de talvez incentivar, né? Porque a gente olha, quando a gente fala sobre isso, e quando a gente pensa em falar sobre isso, principalmente com as crianças, né? Com os adolescentes um pouco menos, mas com as crianças, a gente pensa que a gente vai estar inserindo eles num processo assim como que eu posso chamar aqui, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente está falando do corpo deles, né? O que pode, o que não pode, né? A gente tem essa cultura de que a criança, né, tanto nesse sentido como em vários outros, a criança a gente pode invadir o espaço dela, então a gente pode trocar ela sem permissão, né? E geralmente a gente chega a isso mesmo, ó, coloca essa blusa aqui, faz isso, faz aquilo, vai tomar banho, entra lá no banheiro, você não tá tomando banho direito, né? Então a criança, ela precisa saber desde cedo que o corpo dela é íntimo, né? Que somente ela pode ter acesso. E quando ela ainda é uma criança pequena e ela precisa dos cuidados, né? Então ela precisa de alguém que dê o banho, que limpe ela precisa saber que a gente precisa de uma licença para fazer isso. E que só pode fazer as pessoas, né, de confiança, que geralmente são os cuidadores, né, pai ou mãe, né, ou no máximo ali uma avó, uma tia, né. Então, nenhuma criança, né, eu sempre falo isso, que nenhuma criança é tão pequena que não entenda a nossa linguagem, né, aquilo que a gente comunica para a criança. Acho que eu lembrei aqui a palavra que eu não estava conseguindo achar para explicar sobre isso, que é o seguinte: quando a gente educa uma criança sobre esse processo, não é erótico, não tem um sentido erótico, né? Tem um sentido de proteção. Então eu estou explicando para aquela criança que o corpo é dela, né? E que somente ela pode tocar no corpo dela, e de que o adulto responsável pode tocar para dar o banho, né, para limpar, enfim. Mas é bom a gente pedir licença para criança. Me dá licença aqui, tá? Que eu preciso te trocar. E a gente pode falar isso desde bebezinho, né? A gente às vezes deixa de falar algumas coisas pro bebê achando que ele não tá entendendo. Ele não entende as palavras, mas ele entende o nosso sentido, a nossa intenção, né? Qual que é a intenção que a gente está querendo comunicar para aquela criança, né? Então, eu acho que se a gente pode deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, é isso, né? Conversem com as crianças, até as pequenininhas, né? Não deixem de falar.
Porque também as nossas palavras, elas deixam um registro na criança, Exato. uma marca, né? Então, quando uma criança é um pouquinho maior, que ela fala mais decidida, não, isso aqui não pode, é porque foi construído, né? Mas é claro, para as famílias que não têm esse costume, né? Que tá nos assistindo, que falam, nossa, então é importante eu falar sobre isso com as crianças, nunca é tarde. E aí, deixa eu só pegar esse gancho do que você estava falando. Jenny, é isso. Precisamos falar. Falar sem receio, porque você trouxe uma informação real e importante. Não é erotização, é educativo. E falar sem receio com as nossas crianças e com os nossos adolescentes é trazer deles a confiança. Porque muitas das vezes, maioria das vezes, o abuso ele é dito para um professor, para um educador, para um amigo e última pessoa, as pessoas saberem são os familiares. Então é muito importante falar. Falar para os nossos filhos o nome real das coisas. Olha, é pênis, é vagina, são seios. Então, assim, se quiser colocar os nomes, apelidos, porque a gente está numa sociedade que tem vergonha de dizer, entendeu? E eu vou dizer que é da minha família mesmo, né? Eles têm vergonha de dizer. Na minha família isso não foi dito. Então, assim, nós precisamos falar. Falar, olha, eu tenho uma sobrinha de 3 anos. E eu falo para ela, olha, quem pode dar banho em você? Vamos lá. Titia, a vovó. Alguém pode tocar aqui em você e mostrando. Não, tia, não pode. Quando tiver alguma coisa errada, você vai contar para quem? Isso, porque a titia vai fazer o quê? Titia vai cuidar, né? Vovó vai cuidar. E é sempre isso. E, gente, é muito importante. A gente tem uma fala no Conselho Tutelar que costuma. Para os pais é horrível, mas é real. Entre o que o pai e a mãe falam, eu acredito na criança. Porque é isso. Eu trabalho para criança e para adolescente. Eu preciso ouvi-los. Porque ele já está vindo de uma leva de não ser escutado. Então, assim, ele precisa ser ouvido. Né? No período da tarde, a conselheira que me acompanha é a Cíntia. E a gente dá muito certo, porque ela tem uma postura mais calma, mais tranquila, também já tem uma experiência. E aparentemente, porque eu não sou mais agitadinha, a gente se complementa. E toda vez que a gente vai fazer um atendimento, a maioria dos atendimentos no Conselho Tutelar é conflito familiar. Ponto. E sempre que a gente vai fazer um atendimento, a gente fala para o pai, fala para a mãe, ouve seu filho, ouve sua filha, ouve a criança, conversa. Nós estamos numa sociedade que fala pelo WhatsApp, mas não conversa dentro de casa. Os pais estão tão embolidos nos afazeres de casa, no trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, porque precisa sustentar o filho. É assim, os pais precisam trabalhar porque precisam sustentar o filho. Porque se o filho passar fome, o conselho tutelar vai lá. Tem que trabalhar, precisa mandar o filho para a escola. Gente, é muito além disso. É muito além. É aquele momento, sabe, de sentar na cama, de assistir um filme com o filho, de ter o linguajar do filho. É de conversar com os adolescentes sobre narguile. É de falar sobre o copão da adega. É de falar sobre coisas que eles vivem. E os pais, às vezes, precisam se despir do que aprenderam lá no passado para falar um pouco da atualidade com os filhos. Porque, às vezes, as nossas crianças e os nossos adolescentes estão sofrendo, estão sendo aliciadas lá fora e a gente não sabe. E eu costumo dizer para os meus adolescentes: ei, gritar gostosa na rua para mim não é abuso. Pegar pelo braço e puxar, forçar um beijo também é abuso. Parceiro que é parceiro, ó, entra na disciplina e age correto. Porque você precisa dizer.
Você precisa dizer para os adolescentes de uma forma que, que eles entendem. Porque se eu chegar lá, olhar para um adolescente e falar técnico, da forma de um relatório que eu mando para o juiz, ele vai rir da minha cara. Ele vai olhar para mais uma conselheira para cuidar da minha vida. Entende? Então, assim, a comunicação, ela traz confiança. É importante estar atentos aos sinais das nossas crianças e dos nossos adolescentes, porque eles precisam confiar em nós. Porque quando eles confiam, é isso mesmo, estabelece um vínculo e uma amizade com os filhos. E eles vão dizer, se não dizer para nós, porque eles também vão ter vergonha, eles vão escrever. A gente recebe cartinhas de denúncia de adolescente. Olha. A gente recebe, a gente é moderno, a gente recebe denúncia via WhatsApp. É a amiga que ouviu que a amiga foi desabafar com ela e ela falou, olha, isso tá errado. Aí a amiga vai e manda um WhatsApp, ó, minha amiga tá passando por uma situação assim, assim. Porque parceiro que é parceiro, dá o ombro pro amigo chorar. E aí hoje você agora, né, você trouxe outra problemática, né, que é a questão das redes sociais, né? Então, se antes já era perigoso, agora Hoje, ficou mais perigoso ainda, né? E se a gente não tá junto com o filho, né, tanto para escutar ele, como para validar os sentimentos dele, né, para ter essa escuta mais livre mesmo de opressão, né, de julgamento, para ter um tempinho para escutar o que eles têm para dizer, né? Porque às vezes eles vão dizer coisas que não são do nosso interesse, né? Vão dizer coisas que a gente não concorda, sim, vão dizer sim, coisas que a gente não entende, né? sim. Então tem que ter esse tempinho de escutar, só para escutar mesmo, né? Porque a gente de fato precisa entrar nesse mundo deles para que eles sintam que eles são escutados, né? Porque também se a criança e o adolescente sente que o pai e a mãe não têm uma escuta, dificilmente ele vai conseguir falar uma coisa tão grave dessa, né? Porque Exatamente. pelo medo, né? Nossa, se no dia a dia eles não me escutam em coisas triviais, né? Quem dirá numa coisa complexa, né? Grave como essa. Sim, Então, e aquilo, né, de não acreditar. Por que eu vou falar? Minha mãe não vai acreditar. não vai acreditar, né? Ou vai colocar, tipo, numa situação, igual você disse, vexatória, né? De exposição. Eu me lembro muito de uma família no qual a mãe ficou muito transtornada, né? E a mãe, assim, sem saber muito o que fazer, né? Acabou indo pelo um caminho Eu não tão imagino. assertivo, né? De expor muito a filha, né? De, então é isso, então vamos lá, vamos fazer assim, né? E acabou expondo muito e Sim. o adolescente, a criança acaba se fechando, né? Porque tudo que eles menos querem é ser expostos, né? Porque Olha, já foram violados, né? é exatamente isso, Regiane. A gente está falando, né? Vamos trazer um pouco para a nossa realidade. A gente está falando de Mauá. Quem acompanha o Diário do Grande ABC, há umas 3 semanas atrás, viu que saiu um ranking. Mauá lidera o ranking de violência contra criança e adolescente. Nós estamos liderando o ranking. Quem acompanha a nossa cidade sabe também que a gente é uma cidade periférica, nós somos uma cidade jovem e nós somos uma das cidades que mais tem adolescentes com ideações suicidas. E quando você vai conversar com o adolescente, e eu falo assim, porque a gente conversa com o adolescente, é exatamente essa fala. Ninguém me entende. Ninguém me aceita. Ai, meu pai me odeia. Minha mãe me odeia. É muito problema em cima de mim. É muita responsabilidade em cima de mim. Com ideações suicidas. Adolescentes que se automedicam na intenção de tirar sua própria vida. Porque eles não aguentam aquele sofrimento. E pais que vêm com uma seguinte fala: mas ele não tem um boleto para pagar. Eu que tenho que trabalhar fora para sustentar. O que está te faltando?
Isso é uma problemática, porque pai, mãe, a sua dor é diferente dos adolescentes. Infelizmente, nossos adolescentes hoje adoecem porque não tem um celular de última geração. E naquele momento é um sofrimento intenso. É intenso. E quando a gente minimiza o sofrimento deles, é o fim do mundo. A gente descredibiliza e vai perdendo cada vez mais a confiança. Eu costumo dizer, a paternidade e a maternidade não é fácil, não é tão bela. Ela é uma coisa difícil, porque a gente vive numa sociedade que se muta, né? É contemporânea, vai mudando. E a gente está, assim, na época dos nossos pais, não tem, não vai, acabou, vai dormir chorando. Hoje você fala não tem, não vai, acabou, a criança começa a cortar os pulsos. Então, assim, é difícil ser mãe e pai nessa situação, nessa sociedade, e a gente entende. As pessoas acham que o conselho tutelar é um órgão punitivo. Gente, literalmente, eu passo meu dia dando conselho, literalmente, fazendo um trabalho que inclusive não é meu, que a mediação de conflito não é uma atribuição nossa, mas a gente faz. Porque o adolescente já chega na nossa mesa e assim, mas meu filho não se abre comigo. Aí ele chega na frente de uma mulher que ele nunca viu, que botaram até medo nele, e desaba a chorar. Meu, a criança tá pedindo socorro. Acho que até a Dani falou aqui, né, para falar um pouquinho dos pais que negam o atendimento psicológico, psiquiátrico, né? Eu acho que o que ela quis dizer aqui foi para pais que não acreditam, né? Nessa abordagem de cunho emocional, né? Do apoio psicológico, como do apoio medicamentoso, né? Quando necessário, né? Eu acho que é mais por uma falta de conhecimento mesmo, né? De achar que. Enfim, aí aí é assunto para outra É live, verdade. né? De como a Mas é muito psicologia, né? importante mesmo. E a psiquiatria vê como que a sociedade foi enxergando, né? O papel do psicólogo, né? Do psiquiatra um pouco mais aceito, né? Porque ele é um médico, enfim. E o medicamento é um caminho que às vezes é considerado um pouco mais rápido, né? É a cura, Mas a né? psicologia, ela ainda tem aí, ela ainda tem esse caminho aí um pouco mais longo, né? Que hoje a gente fala muito mais, mas ainda tem pessoas que ainda vivem, né, naquele paradigma, né, de que psicólogo é para louco, né? Imagina, né? Ainda mais para quê, né? Que uma criança ou adolescente, né, precisa entrar em terapia, precisa de um espaço para desabafar, enfim. Então, mas de fato tem, né? E é triste, né? Mas que esse papel educativo, né? Então a gente vai nas escolas, né? Sim. A gente está nos espaços, né? A gente está aqui discutindo, é super importante, né? Para que a gente conscientize e sensibilize cada vez mais. Agora, por exemplo, assim, então temos uma suspeita, né? Sim. Qual é o caminho a seguir? Existem várias formas várias portas de entrada para uma denúncia. Nós sempre aconselhamos o Disque 100. É uma ligação gratuita e o anonimato é garantido, porque assim, ninguém quer fazer uma denúncia como essa. É Sim. real. Por N motivos. Então a gente aconselha o Disque 100. Mas recebemos denúncias de diversas formas. Escreve uma carta e entrega na recepção. Escreve uma carta e deixa embaixo da carteira. Conversa com a professora. Fala com o agente de saúde. Fala com alguém da UBS. Fala com uma amiga. E aí acabam mandando no nosso WhatsApp. Manda por e-mail. A gente sempre indica o Disque 100, que é uma ligação gratuita. Se você quiser falar seu nome, tudo bem. Se você não quiser falar, também tudo bem. Então, a gente sempre indica o Disque 100. Mas se você quiser ir até o Conselho Tutelar,
fazer essa denúncia. Se você quiser ligar no Conselho Tutelar e fazer a denúncia também, é aceito. Quiser mandar e-mail, quiser mandar sinal de fumaça, uma carta, tudo é válido. Quando se trata da criança e do adolescente, é um dever, não é só do conselho, não é só do pai e da mãe, não é só do professor, é da sociedade. Proteger as crianças e o adolescente é um dever de toda a sociedade. Entendi. E isso você está falando, assim, das famílias, né? O contexto da educação, qual que é os trâmites? É a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Às vezes tem escola que encaminha relatório de uma suspeita, mas assim, bom seria mesmo, inclusive já vai uma crítica à educação, que encaminhassem esse tipo de relatório. Mas eu entendo que não há pernas para tudo isso. A escola encaminha mais relatórios de faltas dos alunos. Geralmente, quando há uma suspeita, elas já ligam no conselho tutelar e a gente vai para a escola. Né? Já aconteceu, acham uma cartinha debaixo da carteira do aluno, manda para o conselho tutelar e a gente vai na residência. Mas o correto é sempre o Disque 100. Mas a gente abre um leque de possibilidades para garantia da proteção. Entendi. E aí, nesse sentido, você já está falando qual que é o papel do conselho, né? A minha próxima pergunta seria essa. Qual que é o papel do conselho, né? E como que vocês fazem para proteger essa criança quando tem a denúncia? Lá, a gente recebeu uma denúncia de abuso sexual ou exploração, porque nós já recebemos os dois tipos de denúncia. O primeiro passo é pegou a denúncia, ouve a criança. Encaminhamos para o CREAS. O CREAS é o órgão que tem a competência para fazer essa escuta especializada. Tá, mas vocês encaminham e a criança fica ao lado do agressor? Quem é esse agressor? É familiar, intrafamiliar ou fora da família? É da família? Essa criança precisa ser afastada desse agressor. Ele não pode ter contato com ela. Tá, mas e aí? É o pai ou o padrasto? A gente vai chamar a mãe. E a gente vai entender qual o índice de crime dentro dessa situação. Porque o negócio é o seguinte: se a mãe sabia e não protegeu, isso é um crime e existe. Porque às vezes a gente precisa afastar a criança da mãe e do agressor. Então, isso acontece, viu? A gente já teve casos da mãe olhar para adolescente que foi abusado e disse: agora você vai ter que trabalhar para me sustentar. Porque já que você disse que ele abusa de você, essa adolescente precisou ser afastada. Então, é o afastamento. Existe um familiar, né? O primeiro passo é sempre buscar alguém da família para ficar com essa criança ou com esse adolescente. Não existe, então a gente vai levar para o acolhimento, né? Mas sempre há um familiar, e assim, viu, gente? Sempre há um familiar, independente de onde esse familiar esteja. A rede protetiva, ela é muito competente. Às vezes o familiar está lá no outro estado. Nós vamos contatar, buscar a rede extensa para encaminhar essa criança e esse adolescente, ele está protegido. E aí instaura-se um processo. É realizado um boletim de ocorrência, é realizado um exame de corpo de delito no IML e há presos, viu? Há pessoas punidas. Nós temos casos de pessoas que foram punidas. Há-se uma investigação e é expedido um mandato de prisão para aquele agressor, né, o violentador, e ele vai detido. Isso é um processo até que rápido, né? A gente já teve situações assim de uma semana a pessoa tá presa já, né? E aí a Dani colocou uma situação bem interessante sobre o acolhimento aparentar ser uma prisão para as crianças. E não é. O acolhimento, realmente, Dani, não é uma prisão. A criança não vai ser presa. Ela vai ser protegida. Porque o acolhimento, ele acaba sendo a extensão de um lar. Lá é que é coletivo, né? Lá tem outras crianças.
mas tem as refeições e tudo que a criança tinha ou adolescente tinha na residência, ir para a escola, realizar a questão de saúde, ela vai continuar tendo no acolhimento institucional. Eu chego a dizer que quando a família não consegue lidar com os cuidados, com a proteção daquela criança ou do adolescente, faz-se necessário a intervenção do Estado. Quem é o Estado? Somos nós. Conselho Tutelar, CREAS, Ministério Público, porque esses casos passam pela Promotoria de Justiça, a Vara da Infância e da Juventude. Então, assim, é exatamente isso, porque, assim, é isso mesmo. Existe muito preconceito contra o Conselho Tutelar. Viu o Conselho Tutelar, acha que já vai pegar a criança, que já vai, né? Eles já imaginam aquelas bruxas chegando, ela vai pegar a criança, vai prender. Não, gente. O papel do Conselho Tutelar, ele não é punitivo. Ele é educativo, ele é formativo, ele é ajudador, porque muitas das vezes o Conselho Tutelar que vai lá bater na portinha que a mãe e o pai tá batendo e não tá abrindo. Então é o Conselho Tutelar que é o órgão fiscalizador para que as políticas públicas para a criança e os adolescentes sejam de fato cumpridas. E acontece do Conselho Tutelar abrir, bater na porta e a porta também não se abrir. E a gente vai para outras instâncias, né? A gente vai chamar quem tem mais poder, segundo a visão do povo, né? A gente vai lá, o juiz, a gente está batendo lá na porta do CAPS e ele está negando um atendimento. Nós, pessoas profissionais, entendemos que muitas das vezes os serviços estão defasados. Não tem profissional, não tem material, não sei o quê. Mas fala isso para o problema. Ele não vai entender. Então, o juiz, o que acontece, precisa, né, procurar alguém que se responsabilize. Quem vai ser? Vai ser o Estado? Vai ser a prefeitura? Vai ser o governo federal? Alguém precisa se responsabilizar. E sempre tem. Quando o juiz pede, sempre tem. Eu acho que como todo órgão, né, que são feitos de pessoas, né, é, é claro que talvez em algum momento o papel do conselho se perdeu, não pelo conselho em si, né, mas por pessoas, né, que adentraram no conselho e tinha uma concepção de infância mais punitiva, né, porque é lógico que o olhar que você tem sobre a infância, ele vai determinar a forma como você vai se comunicar com as crianças, né, com as famílias. Se você tem um olhar mais punitivo, logo o seu trabalho vai caminhando nesse sentido, né? É exatamente. O Gleice, agora trazendo aqui para nossa realidade, né, de um coletivo, de famílias atípicas, eu acho que eu falei isso um pouquinho antes de você entrar, né, que tem filhos que, em sua grande maioria, não conseguem se comunicar, né? Alguns falam, mas não conseguem o diálogo. Outros não falam nada, né? Outros até falam, mas se confundem na questão do tempo, do espaço, enfim. Como uma mensagem aqui, né, para a gente deixar para essas famílias que, assim como eu também, né, tô incluída nessas famílias, assim. Eu acho que os sinais que você trouxe, né, eu acho que serve também, né, para a gente dizer para essas famílias o que você acha. Olha, nesse quesito eu sempre falo, até para a Regiane, para o Tiago e até lá no grupo do Teação. Eu ouço mais do que falo, porque eu aprendo muito. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer que quando eu conheci o coletivo Teação, eu era totalmente leiga no assunto. E eu aprendo. Eu só não me posiciono muito, mas eu leio muita coisa naquele grupo e é dali que muitas vezes saem as minhas atuações profissionais. Porque eu atendo muitas crianças. Hoje, inclusive, eu atendi. Semana passada, inclusive, eu atendi uma criança que tinha uma denúncia de suposto abuso. E ela era não verbal. Então, assim, são desafios que a gente vai enfrentando e lá é uma caixinha de surpresa.
sempre tem um novo aprendizado, uma coisa nova. Então a gente vai através de desenhos. Eu falo que o Naves em Mauá é um grande parceiro, porque no quesito de violência sexual contra criança e adolescente, o Naves ele é um grande parceiro, porque lá tem as técnicas de fato que atuam nisso. Mas enquanto conselheira tutelar, eu não posso deixar uma criança sair de lá, uma mãe, ou um pai, ou uma tia, sair sem resposta. Então a gente vai conversando com a criança, com essa criança, por exemplo, que era não verbal, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E aí eu fui lá, imprimi um desenho bem grande, sentei no chão, junto, pegamos 2 lápis e fomos riscando o desenho para ver se trazia alguma coisa. Perguntei é muito importante essa questão da observação, dos sinais, do que ela vinha trazendo, porque nesse caso em específico, pais e mães, o problema de vocês não é problema da criança. Era uma briga entre os pais e aí um deles inventou que existia um suposto abuso. Aí a gente coloca uma criança numa situação vexatória para uma briguinha com o pai ou com a mãe. Então, assim, a gente senta no chão, a gente faz o desenho junto, a gente risca junto, porque alguma coisa ele sempre traz. É um xizinho, aonde não, um risquinho, aonde não devia. Essa criança em específica, ela trouxe pontinhos. Ela começou a riscar. Risquinhos mesmo, que para nós é um risco de criança. Mas ela começou a riscar onde ela era tocada. E assim, para mim foi uma grande experiência. Ali, naquele dia, eu aprendi mais uma. Porque assim, por mais que eles não são não verbais, eles são seres humanos, nutridos de emoções e de algumas percepções. Talvez não percepções não tão apuradas como as nossas, mas tem percepções. Então, é muito importante estar atento aos sinais. Né? A gente costuma dizer que o corpo da criança é um tesourinho. Então, assim, não dá para ficar. Ele precisa aprender a se cuidar e dizer, mostrar. Né? Então, assim, é muito importante. Observe os sinais. Os sinais é o caminho, né? E para as crianças que se comunicam, observe o que ela está se comunicando, observe as manchinhas, porque é aquilo, né? A Regiane, que é psicóloga, vai dizer muito melhor do que eu. Quando a gente não fala, o corpo fala. Então temos que ver o que o corpo está falando. E o corpo das nossas crianças e dos nossos adolescentes também são importantes as falas que têm. Então, assim, essa é a mensagem que eu deixo. E eu vou dizer mais uma vez: quando se trata de ter ação, eu sento e ouço, porque eu aprendo. Eu aprendo muito. Muitas vezes eu mando mensagem: olha, Thiago, tá acontecendo uma situação assim, o que eu faço? Ó, para a psicóloga do Naves, para assistente social, o que eu faço? E não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Eu não tenho vergonha, mas eu tenho 3 faculdades. Mas eu aprendo com uma criança de 5 anos diariamente. Então, assim, não é vergonhoso você dizer. E, assim, eu sou muito grata porque os conselheiros tutelares que atuam junto comigo, nós temos uma mente muito aberta e muito tranquila de dizer, olha, eu não sei fazer isso. Eu preciso de ajuda. Você pode me ajudar? Você pode vir no atendimento comigo? Eu vou ouvir uma criança e eu não quero estar sozinha. Você pode vir comigo? Então, assim, é muito importante isso. Sempre diga, sempre converse. Olha, eu tô percebendo alguns sinais, né? Que não acho que não tá legal, tem alguma coisa. As crianças ficam geralmente mais agressivas, né, Regiane? Você pode dizer melhor. As crianças ficam mais agressivas, mais agitadas, né? Fazem comportamentos que não são comuns. Então, assim, tudo isso é sinal. Tem alteração no sono, na alimentação, Então, né? Comportamento mais irritadiço também. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Os sinais a gente tem que observar sempre, né? Crianças típicas, crianças atípicas. E a mesma coisa que eu disse para a criança muito pequenininha, eu reforço aqui para as crianças não verbais. Falem como as crianças, né? Elas podem não
responder. Mas a gente precisa supor que elas estão entendendo. Sim. E na maioria das vezes elas estão entendendo a gente, né? Então, falar sobre o corpo, né? Que não pode ser tocado, que a criança também não pode tocar no corpo de ninguém, que a gente não sai mostrando o nosso corpo para as outras pessoas, né? Enfim, eu acho que é Não, isso. e eu acho importante trazer um exemplo que eu tive com uma criança autista. Duas, na verdade. Uma era não verbal e a outra falava poucas palavras. Uma que falava poucas palavras, ela só dizia assim, mas o que foi isso? Rua? Pau? E aí você vai juntando as palavras. E para uma outra não verbal, para uma outra criança que eu atendi, ela só disse o seguinte: o meu papai é mau. E como leiga, eu poderia imaginar, o meu papai é mau porque ele briga, porque ele grita, porque a gente está falando de uma criança que tem um aspecto diferenciado. Ela é mais agitada, então assim, muitos pais não estão preparados, então ele deve brigar, ele deve bater, mas não, meu papai é mau. Opa, minha lanterninha já foi lá em cima. Por que esse papai é mau? E aí depois ela me trouxe uma outra fala. Deus é justo. Só isso. O que eu vou fazer com isso? Entende? Então é muito importante a gente estar, com a anteninha sempre ligada. Uhum. E eu acho que uma última coisa aqui pra gente encerrar já, né? A gente caiu, mas a gente cumpre com o horário aqui. Pra não ficar muito extenso, né? Mas Sim. isso é papo, assim, que a gente pode ficar falando horas, né? De como que você entende que a gente, né, preocupados com as nossas crianças e adolescentes, como que a gente pode proteger eles? Olha, Regiane, agora você me colocou numa sinuca de bico, né? Olha, a proteção, ela se estende num cobertor muito grande quando se trata de pai e mãe. Existem diversas formas de amar. Eu cresci ouvindo que não existe nada no mundo maior que o amor de mãe. Hoje, eu vou ser muito sincera para você. Existem mães que não amam. E assim, é um outro processo, é um outro diálogo da não maternidade. E que hoje, para mim, tudo bem. Ela não quis ser mãe. Então, ela não ama aquela criança, né? E quando a gente protege essa criança, a gente tem o nosso jeito. Às vezes, para uma mãe proteger de um filho, o filho de um agressor, que às vezes é o próprio pai, é uma medida protetiva, que para muitos é enérgico. Mas a proteção, a tentativa com uma criança não verbal, de uma comunicação, de dizer, mesmo na suposição que essa criança está entendendo, é uma forma de proteger. Você estar atento a essa criança é uma forma de proteger. Ai, mas eu tô tão cansada. Gente, eu entrei no conselho tutelar hoje, 8 horas da manhã. Eu tô extremamente cansada, porque a gente passou hoje por Hoje, literalmente, foi um sextou daqueles que a gente sacode o cesto e bate em cima e embaixo. Mas se minha sobrinha vier aqui agora, eu vou sentar e falar. Se ela estiver desenhando, eu vou ficar olhando o que ela está desenhando. Eu vou ficar prestando atenção no que ela está vendo no celular. O que ela está prestando atenção? O que está chamando a atenção daquela criança? O que ela está assistindo? O que ela está falando? Porque a criança tem muito de falas aleatórias. O que ela está falando? É uma forma de proteger. Então, toda forma de proteger desenvolvida, ela é válida, desde que ela venha com a verdadeira intenção de proteção. Porque existem muitas pessoas que protegem para a permanência da violência. Então, eu vou proteger, não vou deixar ela falar com ninguém, né? Não vou deixar ela falar muito com o vizinho, não vou deixar ela falar muito com a tia, com a irmã, porque eu quero que esse abuso permaneça. Então, assim, desde que essa proteção venha com a real intenção de proteger essa criança, tudo é válido. Bacana disso tudo, né? Então,
a gente pode colocar aqui, que é conversar com umas crianças, né? Falar Sim, sobre esse processo educativo do corpo dela, prestar atenção nos sinais, né? Pode ser isso, pode ser uma outra coisa também. A sim, gente sempre precisa estar atento, né, sim, ao que os sim. filhos, enfim, a que as crianças e os adolescentes estão manifestando, né, como um processo que está gerando um sofrimento, que está gerando um prejuízo, né? E tomar cuidado, né? Enfim, questão de estar num ambiente muito movimentado, sempre estar de olho na criança, né? Exatamente. Sempre que possível, que a criança esteja com pessoas que a gente confia, né? E que se a gente desconfia, a gente, né, tomar esse cuidado, né? Se você desconfia, você tem que tomar uma atitude, né? Porque tem pais e mães que desconfia e fica naquele sistema de alerta, mas não consegue tomar uma atitude, né? Exatamente. Então, É importante tomar uma é, atitude. É é, melhor, é é melhor. melhor errar por excesso do Uhum. que ser criminalizado por falta de alguma atitude. Exatamente. Eu acho que uma última coisa que a gente pode deixar aqui, que você trouxe bastante, né, é que acreditem nas crianças, né? É Escutem importante. as crianças e os adolescentes, escutem o que eles têm para dizer. Gleice, queria agradecer demais, tá? Queria reforçar também que a gente aprende muito com Ah, você. Você tá nesse papel aí super importante, né? E é uma sim, pessoa que está engajada verdadeiramente com a infância, com a adolescência, sim. e é isso que todo município precisa, tá bom? Ah, é Então, isso. Eu que agradeço, sempre à disposição, né? Não só de mim, né? Mas assim, eu acredito que todos os conselheiros, eu sempre falo, olha, galera, tá com dúvida nisso? Eu tenho o Thiago lá, a galera do Teação, entendeu? Sempre indico, sempre. Então, assim, vocês podem contar com o Conselho Tutelar de Mauá e comigo vocês podem contar 2 vezes mais. muito obrigada, obrigada a todos, né, que tiveram aqui. Deu aquela caída, né? Mas que bom que a Sim. gente conseguiu voltar. E é isso aí, até a próxima. Até Grande a beijo para você. próxima. Um beijo, Beijão, Regiane. Tchau, tchau, tchau. tchau.